Hey pessoal, está no ar o Extra Podcast, o local onde falamos dos nossos reality shows favoritos. Eu sou o Rich, a Amaro tem Maísa, e hoje nós comentaremos o oitavo episódio da 11ª temporada do MasterChef Brasil, que foi exibido nesta terça-feira, 16 de julho. Tivemos churrasco, chocolate, caos e Ale Costa. Isa, o episódio do podcast hoje é a família Costa toda reunida. Eu, você, o Ale Costa. É uma coisa em família aqui hoje. Inclusive, fica aí o convite para o Ale Costa, se um dia quiser vir aqui fazer um podcast com a gente, tá mais que convidado. Não, e o convite vai pra ele mandar Nosso Cacau Show primo. pra gente também, né? Porque, falando o nome da marca, não patrocina a gente, mas manda Cacau Show, porque eu sei que é gostoso, né? Essa publi gratuita saindo aqui no começo do episódio. Mas antes de falar de chocolates, né? Teve a prova classificatória, que foi um duelo de churrasco, que o quê? Os participantes foram divididos em duas equipes, eles tiveram pouco tempo para prepararem churrasco e venceria o grupo que tivesse o melhor resultado nas 3 rodadas. A primeira rodada foi churrasco japonês, vencido pela equipe laranja. A segunda foi um churrasco argentino, vencido pela equipe azul. E a terceira rodada foi um churrasco brasileiro, vencido pela equipe laranja, que levou a prova. E é isso, o que você achou da prova? Porque foi churrasco, mas ó, tivemos 3 vertentes diferentes dele. Ah, eu achei meio sem graça, assim. Não me prendeu muito, não, sabe? Eu acho que foi principalmente a questão do churrasco japonês, sabe? Porque não tem ali um nível de dificuldade de churrasco. Ah, não sei se nem estou falando alguma coisa que faz sentido, mas eu não gostei não de ver aquele churrasco japonês ali naquela prova, sabe? Eu acho que podia ter tido, sabe assim, talvez desafios diferentes de corte de carne. Tipo assim, fazer um churrasco de, sei lá, uma carne mais simples, uma carne média e uma carne de difícil cocção, sabe? Eu acho que poderia ser isso. Mas eu gosto dos rounds, eu gosto das equipes. Eu só achei que talvez o churrasco japonês ficou meio perdido. E eu concordo, porque assim, churrasco japonês e argentino é muito que a pessoa tem que conhecer, né? Tipo, não é esbarra em qualquer canto e acha um churrasco desses dois tipos. O nosso Uhum. churrasco é muito mais conhecido porque, né, brasileiro já diz o nome, né? A gente faz churrasco em casa. Concordo com você, eu preferia que fosse 3 rodadas de churrasco brasileiro, mas com diferentes funções. Né? Tipo, eu quero um acompanhamento assim na primeira rodada, um acompanhamento assado na segunda, um acompanhamento desse jeito na terceira rodada. Mas a parte que mais me chamou a atenção, duas partes, né? A primeira foi que 25 minutos, tempo curto, gente, que é para um programa estar focando mais em caos do que em prato ser entregue de verdade. Convenhamos que desse tempo para eles, os jurados falam: Ah, mas eu conseguiria sim, meu filho. Vocês estão trabalhando há quanto tempo já? Cada um tem seu restaurante, tem anos de experiência e o povo tá ali. Então, isso mostra um pouco que o programa às vezes tá meio nem aí, né, se o nível da temporada tá alto. Ele quer que repercuta nas redes sociais que foi uma prova difícil, que foi dificuldade, que teve suor, sangue, lágrimas acontecendo ali. A segunda fica na parte administrativa da prova, né? Porque eu acho interessante porque, assim, a prova eram 3 rodadas, né? A terceira rodada era o churrasco brasileiro e era com convidado. Era óbvio que ia dar empate, porque eles iam deixar o convidado sem aparecer e o churrasco brasileiro sem aparecer na prova de churrasco, né? Eu Então, não né? tô dizendo não tô dizendo nada, eu tô dizendo que supostamente fica meio complicado, né, Isa, né? Assim, pensar, tipo, o convidado tá na terceira rodada, o churrasco brasileiro na terceira rodada. E se a equipe laranja e a equipe azul vencessem as duas? Porque o que eu acho mais complicadinho disso tudo é que eu achei a avaliação, isso é um achismo meu, viu, gente? Só dizendo que tá coisa da minha cabeça, mas eu achei a avaliação da segunda rodada para a equipe azul, eu achei que meio uma forçada de barra para eles ganharem. Eu não comi nada, eu não provei nada, mas ao longo dos anos a gente consegue entender alguns comentários dos jurados e tudo. Eu sempre falo que a Helena Rizzo, quando tá elogiando uma coisa que eu sei que ela não tá com sinceridade no elogio, eu sempre digo que ela começa a dar pausa. Eu falo isso em vários episódios do podcast durante as temporadas do MasterChef, que a gente vê que quando ela gosta de verdade, ela entrega no olhar, ela faz comentários sem pausa, ela se empolga comentando quando ela gosta. Mas quando ela começa a fazer Uhum. pausa, parece que ela tá buscando palavras pra elogiar. Então eu acho que a segunda rodada foi meio que, tipo, realmente, vamos pegar no pé da equipe laranja pra achar uma coisa, porque o craque Neto não pode. Ele vai xingar da porta do MasterChef se não vier fazer aqui a prova. Mas foi isso. Você teve a sensação, Isa, também, de que 3 rodadas, obviamente, é tipo a final ser decidida na sobremesa todo ano? Tem razão. Eu não tinha parado pra pensar nisso, não, mas faz sentido. É óbvio que ia dar 1-1 e a última rodada ia empatar, né? Porque, será que se tivesse, tipo, a laranja e a laranja, o que eles iam fazer com a segunda prova? Com a terceira prova, no caso, né? É.
Eles iam dizer que a última rodada, por ser brasileira, ia valer 3 pontos, né? Porque a chance de virada seria nela. Então, não sei, mas Uhum. me botou essa pulguinha atrás na orelha. Como eu não consigo provar as coisas do MasterChef, eu fico prestando atenção na edição em si. Sabe, assim, nesses detalhes do programa, né? Mas é muito curioso, né? Se o convidado tivesse vindo na primeira rodada, se fosse o chef brasileiro, eu passaria um pano, sabe? Pra dizer, ó, não sei o quê, mas a gente pega esses pontinhos, sai juntando, aí fica isso. Mas meu ponto mais principal, ainda além disso, é os 25 minutos que realmente queriam que o caos fosse instaurado, e o MasterChef não é só isso. Mas aconteceu. E o resultado, como vocês sabem, né, foi a equipe laranja vencendo de 2-1. Isa, a gente teve dois líderes aí. Tivemos a Laura e o Vinícius. O que você achou dessas lideranças aí que tiveram que trabalhar com muita pressão, já que eram 3 rodadas bem curtas? Eu achei bem contrastante, né? As duas lideranças, assim. É, eu até gostei do que foi falado do Vinícius ali. É, tirando um pouco que eles se embananaram ali na primeira prova, né? Que foi um pouco confuso e tal. Mas eu acho que não teve ninguém que foi um mau líder, assim, né? Também, levando em consideração uma coisa que a Laura falou, que ela não pode levar o crédito sozinha porque a equipe estava bem entrosada. Eu acho que ela tem toda a razão nisso, assim. Lógico, né, que ela era a líder ali, ela venceu a prova, mas a equipe dela estava super bem, né? O pessoal estava concordando, eles entraram em acordos ali, né? Então, eu acho que foi mais não mais fácil, eu acho que foi talvez uma prova mais tranquila, sem aqueles grandes caos, porque às vezes a gente vê equipes que não funcionam, que as pessoas cozinham muito bem, mas as equipes não funcionam, né? Quando entra gente que tem personalidade muito forte junto, né? Essas coisas todas assim. Então eu acho que não foi o caso dessa vez. Concordo com você. Foi bem contrastante as lideranças, porque, por exemplo, liderança não é muito um cargo a ser executado a princípio, assim, nesse primeiro momento em MasterChef, por pessoas mais introvertidas, né? Que é o que o Vinícius parece ser. Ele percebe mais introvertido, mais Uhum. quietinho, né? Assim, pelo que pouco que aparece nele na edição, é isso que ele parece ser. Então a Laura pareceu ser uma ótima líder. Assim, o que apareceu dela, pra mim, mostrou que ela estava sendo uma boa líder, porque ela parecia uma líder plural. Tô falando até bonita aqui agora, né? Usando esses termos, Olha, mas no sentido de que ela conseguiu abraçar toda a equipe, né? Assim, deu pra ver que tinha um pedacinho de todo mundo ali acontecendo e estavam funcionando em meio àquela confusão dos 25 minutos para fazer os espetinhos, fazer seus pratos. é isso mesmo, é isso mesmo. Apareceu a Laura dando confiança para outras pessoas da equipe, né? Ela falou ali pro Victor, não. Pro Victor a respeito do molho, né? Ela falou com a Pamela a respeito do vinagrete que ela fez, que ela confiava, né, na opinião dele. Então, eu acho que isso é um bom elemento para uma equipe de sucesso. Uma frase que define que eu gostei muito a liderança dela foi que no momento ela falou assim, quando estava para os jurados, um detalhe que eu acho que pode passar despercebido por todo mundo, mas me chamou muita atenção nisso, foi que ela falou assim, ó, todo mundo provou e todo mundo gostou, mas a última decisão foi a minha. Porque isso define muito a liderança dela, porque, por exemplo, assim, todo mundo pôde participar, mas ela tem que mostrar quem é que manda, né? Assim, que é ela, a capitã do time, é ela que vai sobrar. É ela que ia ficar levar a maior culpa pela derrota, por exemplo, né? Dizer que a liderança dela não ia ter sido boa se ela tivesse perdido. E ela fala isso, que também, ó, todo mundo da minha equipe teve vez, mas no final ela puxou a responsabilidade pra ela, porque ela não sabia se a avaliação seria boa, seria negativa ou tudo, mas ela falou, e eu achei um ponto bem interessante pra isso ainda, assim, pra mim ele se comportou com a ótima, não é todo dia que tiver liderança de MasterChef funcionando tão direitinho, assim, principalmente com o cast ainda com 30 pessoas em cada equipe, né? Porque tem muita gente ainda no programa. Tem gente que a gente pensa que já foi eliminada e tá lá ainda, mas eu É acho que isso verdade. definiu bem ela. E do Vinícius, como eu falei, foi introspectivo. Eu acho que isso não é um defeito, mas para liderança, no começo do MasterChef, quando a pessoa ainda não se soltou muito, talvez a pessoa se Uhum. solte com o tempo, não aconteceu com ele ainda, né? Então acho que ficou destoante. Isso refletiu muito nas coisas, porque pode ver as avaliações. A equipe laranja, quando ganhou, ganhou ganhando, porque a equipe azul foi quase massacrada, porque o Jacan falou que esse prato estava uma, né? Ali, Uhum. então assim, pro Jacan falar isso, o prato realmente estava ruim. Pra ele falar isso, É. né? Então, assim, ficou essa coisa distante, mas. E pra mim ficou claro, né? Assim, deu pra super entender as vitórias que a Laranja levou. Você achou algum resultado meio duvidoso, Luiz, ou não? Não, eu achei que foi coerente, sim. Então, a gente teve aí a equipe laranja ganhando. Não tivemos twist, né? Foi
toda a equipe azul para a prova de eliminação. Um detalhe que eu achei interessante, antes de passar para as próximas coisas, é que os aventais não estão mudando de cor, né? Agora estão tudo só com a tirinha da cor da equipe, né? Eu pensei que É ia ficar verdade. tudo igual. Eu digo, mas chefe, por quê? Eu gostava quando era das cores, porque dava para diferenciar as equipes, né? Porque ficou todo mundo ali de branco, com só uma tirinha do lado. Fica aí essa questão, aí, esse levantamento. Antes de continuar, eu quero lembrar que estamos nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Apple Podcast, Deezer, Amazon Music, toda quinta-feira falando da nova temporada do MasterChef Brasil. Então vamos avaliar com 5 estrelas onde puder ser avaliado e nos indicar para os amigos que curtem reality show. E uma novidade que eu tô falando aqui toda semana é que o Spotify agora os ouvintes podem comentar nos episódios. Então, se você tem um aplicativo, atualiza e vê se a função já está liberada. Comenta pra gente saber o que vocês também acharam do episódio ou nas nossas redes sociais, Instagram, na DM, no Twitter, na minha rede social, na da Isa, na da Gabi. Então, comente lá e bora lá. E também aproveitem para ouvir nosso episódio que saiu especialmente na segunda-feira, onde eu, Tom e Laura comentamos tudo o que achamos da segunda temporada do The Mole, que é o Sabotador, reality show da Netflix. Foi bem legal. Assistam a temporada, depois vão no podcast, porque a gente comentou com spoilers. E se você não ligar para spoilers, vai lá ouvir, porque a gente comentou tudo o que a gente achou. Então tá bem legal. Nossa, eu preciso assistir ainda, hein? Não assisti. E depois vai no Blindcast pra ver quem acertou, hein? Porque eu vi que tinha gente que apostou em todo mundo quase que tava lá. E eu digo, será que É o povo verdade. teve gente que errou? E, Verdade. não, e detalhe, vão ouvir pra vocês verem a conclusão que eu tive de quem era o sabotador, que não foi por nada relacionado ao programa. Foi bem louca a minha teoria, pra Legal, hein? justificar por que a pessoa era sabotadora. Mas vamos lá. Voltando ao MasterChef Brasil, tivemos prova de eliminação e nessa prova de eliminação os participantes tiveram que preparar pão de mel, que é uma delícia pão de mel quando é bem feito. E como foi envolvendo chocolate, é claro que teríamos o Ale Costa vindo bater um ponto no programa, seja para divulgar algum produto novo ou para divulgar algum produto novo, porque ela aparece para divulgar só coisa nova do Cacau Show, né? Então assim, sobremesa é uma grande vilã do programa, nem todos os participantes gostam de fazer. O Franklin teve aqui até comentou isso com a gente e ainda tendo que temperar chocolate, então, Isa, essa prova foi ainda mais bagunçada que o churrasco que a gente viu meia hora atrás, por exemplo. Nossa, foi caótica, hein? Sabe que hora que anunciaram a prova, eu achei que não fosse ser assim, desse jeito. E aí a Ana Paula Padrão falou, nossa, que foi, essa vai ser a prova mais difícil que já passou, não sei o quê. Ela sempre fala isso, né, em todas as provas difíceis, então não cola mais. Então eu não achei que fosse ser tão caótico desse jeito, mas nossa senhora, eu achei que tinha gente que não fosse entregar. Bem louco. Não, se a gente fosse botar o título do episódio do podcast como a prova mais difícil da história do MasterChef, seriam os episódios. Todo episódio a gente teria isso no título. Né? Porque sempre é a prova mais difícil da história do MasterChef. E eu fico com medo disso, porque eles às vezes tratam os amadores como profissionais. Isso respinga no público. Porque eu confesso que Uhum. essa prova aí, eu senti que o nível deu uma baixada, e o nível da baixou semana passada já, né? Com deslizes. Eu não sei por que os participantes, alguns, não estou englobando, não se preparam para a parte da confeitaria, né, Isa, no MasterChef, porque o povo sofre tanto. São 11 temporadas, gente. Assim, dá pra saber que vai vir, assim, dá pra saber que não só vai vir confeitaria, como vai vir uma prova de chocolate com o Ale Costa, porque ele patrocina o programa, sabe? Então, assim, vai vir uma Exato. prova. Mas você sentiu que o nível foi um pouco mais abaixo? Você que é mais otimista aqui desse podcast? Olha, sim. O problema é o seguinte, e justamente isso aí que você falou, entendeu? Não pode ser que a gente esteja no ano 11 e as pessoas não têm uma receita de bolo ou sabem como temperar chocolate para essa prova, entendeu? Eles já têm que saber que vai ter o Ale Costa, desde o Final 23, né, no caso. Assim, não dá para você saber quando é que vai chegar. Geralmente, ele vem em provas não, um pouco mais avançado no programa, né, com menos participantes, mas é, ele veio cedo, né, esse ano. Mas ele sempre vai estar lá, sempre vai ter uma prova de confeitaria. Então, assim, existem algumas receitas e algumas coisas que eles precisam se preparar, sabe? Tem que saber fazer macarrão, sabe? Tem que saber fazer aquela cobertura que fica durinha, a cobertura que fica mole quando não precisa, nesse caso não precisava. Tem que saber fazer um bolo, sabe? Pão de mel é um bolo um pouquinho mais salado ali. Então, assim, tem algumas técnicas para você fazer isso funcionar. Igual o João Vitor, que fez um bolo que estava bem airado. Um bolo bem airado não é pão de mel. Então, assim, ele tem uma receita de bolo, porém não conseguiu encaixar no pão de mel.
A gente viu que algumas pessoas estavam indo para umas ideias legais, mas nem sempre ideias legais dão execuções legais, né? Dão desastres danados ali. E eu vi que É, alguns estavam pensando em coberturas diferenciadas, em métodos diferenciados. Eu sempre fico esse pé atrás, né? Porque se você não tem muita facilidade com confeitaria, não é a hora de tentar brilhar muito para cima dela, né? exatamente. Porque assim, se a prova é de um pão de mel, foca em ter um pão de mel para entregar com um gosto bom, porque já é 70% do caminho andado, né? Porque aí, se você entregar uma coisa safe, uma coisa gostosa e bem feita, as chances de outra pessoa solar um pão de mel, um pão de mel ficar com gosto ruim, faltar um ingrediente ou ter ingrediente demais, aumenta, né? Mas algumas pessoas Uhum. tentam dar um passo muito longo. Porque, por exemplo, não sei se a Giorgia quis dar um passo muito longo, mas ela entregou praticamente ali quando a Paula Padrão fez a contagem em slow motion, né? Porque Nossa, tava quase no quase. Então, algumas pessoas têm que ver aqui na correria. Como você fala, o tempo do MasterChef, gente, é mais curto do que normalmente no mundo, né? Mas eles botam ali, mas eu sei que assim, que se adequar, às vezes, a entregar uma coisa rápida, porque citando um exemplo, a Jussi da temporada passada, no leilão, tinha um tempo pífio e ganhou uma prova, né? Entregou uma coisa muito boa, né? Então, assim, eu é, acho que é questão de administrar o tempo com que você quer fazer. Se você não tem familiaridade com pão de mel, tenta ver o que você vai fazer, mas não tem pra ali. O povo botando coisa no forno, na geladeira, no refrigerador, tudo uns acréscimos. Eu digo, gente do céu, que é isso? Com aquele abre e fecha de porta. Eu digo, não, é, não vai dar certo, não não vai, vai não ia, acontecer aqui. não tinha como funcionar. Não tinha mesmo. E de resultado, a Gabriela P venceu a prova, conquistou seu segundo pin. Se liga aí, hein, Andréia? Te alcançaram. Agora tem Uhum. 2 pins aí desse lado. E tivemos o Juan, beijo pro Juan, que sempre tá ouvindo aqui o podcast também, né? Como destaque positivo, ao lado da Georgia, que correu, mas estava aí com alto desempenho. Já o João Vitor, a Thaísa e o Vinícius foram os piores e a Thaísa foi eliminada. E é isso, o que achou desse resultado, hein? Tivemos mais uma mulher eliminada, a Thaísa foi eliminada e foi uma eliminação emocionante com o discurso dela. É verdade, né? Ai, gente, eu gostava dela também. Mas, assim, é inegável, né? Que o que ela fez é abaixo dos padrões, então. Mas eu também acho que. Eu não provei, né? Mas, logicamente que eu não provei. Como a gente sempre fala. Pelo que foi apresentado pra gente ali, qualquer um dos três poderia ter saído com a mesma justificativa que a dela, sabe? O do João Vitor também não tava, né, dentro dos padrões ali, caiu no chão, coitado, sofreu esse episódio também, né? E eu achei também que o Vinícius poderia ser eliminado pra contar uma história, assim, do episódio, sabe? Ah, ele ganhou o episódio passado, foi líder, a liderança certo, acabou na prova de eliminação e foi eliminado, sabe assim? Uma storytelling. Mas, inegavelmente, acho que os três que estavam lá foram os piores, né? Meu, assim, pão de mel é difícil mesmo, não tem como. Aquelas pessoas que fazem pão de mel pra vender, sabe? Meu, é uma coisa muito específica, muito especializada. Então, nenhum sair perfeito é completamente compreensível. E quando o Jacan manda subir o mezanino sem comemorar, é porque realmente as pessoas foram classificadas na raspa do tacho, né? Só porque não podia eliminar todo mundo de uma vez. Eu acho que até poderiam eliminar mais gente, gente. Tem muita gente no cast, né? Tem uma repescagem que deve acontecer, né? Que todo ano tem repescagem. Então, não sei. É, Mas isso que você levantou, porque, olha, gente, de tempos em tempos, uma comida do MasterChef cai no chão e a gente comenta aqui nesse podcast o que acontece com isso, né? Porque o pato no chão, nossa, eu usava a figurinha do pato no chão direto, né? Porque ali. o Porque último foi quando o pato, né? porque quando derrubaram o pato no chão, quem não assistiu o MasterChef, a pessoa serviu o pato ainda, porque a Paola justificou a permanência da pessoa, porque a pessoa serviu a parte do pato que não tinha caído no chão, tinha caído em cima de um pano. Eu digo, nossa, aí foi o pano mais passado, um dos panos mais passados da história do Nossa, MasterChef. Porque assim, eu não vou comer uma comida que cai no chão, gente. Eu não vou para restaurante gastar meu dinheiro para comer comida do chão, né? Porque se a gente quiser comer comida não do chão, é? a gente mesmo derruba em casa e come. Então, assim, não dá gostinho a mais, não, porque gostinho de sujeira, uns pés correndo pra cima e pra baixo. Isa, o que você acha disso? Teve uma comida que caiu no chão, uma coisa que caiu no chão. O que você acha aí dessa questão? Porque eu vi muita gente, assim, nas redes sociais. Quem tiver chegar daqui a pouco na parte das redes sociais, mas já vi gente comentando, assim, ó, a pessoa saiu, mas alguém derrubou comida no chão. Sempre tem, né? Alguém comentando isso. Deixa eu pensar aqui. Assim, minha opinião é que eu acho que o João Pedro não, perdão, o João Vitor poderia ter saído sim. Porque ele não apresentou um resultado adequado e a comida dele foi pro chão. Mas você já reparou que nunca ninguém fala isso quando eles estão. Nem o jurado nunca fala nada sobre as comidas que caem no chão? Tem comentário sobre isso. Então, assim, eu não sei se é uma orientação ali da produção e tal, não falar sobre isso, né? Mas eles mostram na edição e tudo. Então, é esquisito, né?
Eu acho assim, se caiu tudo no chão e nada se salvou, tem que eliminar, né? Porque aí pega do chão, Uhum. eu não sei se a regra de 5 segundos conta, né, na cozinha também, né? Assim, a nível de culinária, de gastronomia na vida real, né, de em trabalho. Mas eu não sei, porque se uma coisa é você derrubar metade da receita no chão, outra metade continuar no prato, né? Porque a gente não chefes profissionais, alguém derrubou tudo no chão, não tinha o que servir e foi eliminado, né? Quem lembra, não sei se todo mundo assistiu a temporada do MasterChef Profissionais, mas aconteceu isso. Então, eu não sei, porque essas questões mais burocráticas e de funcionamentos de prova, é coisas que dá para se contestar várias vezes no MasterChef, porque teve episódio que o MasterChef já pediu bolo com não sei quantas camadas, a pessoa não entregou todas as camadas do bolo e ficou. É assim, e Então, aconteceu. uhum. E isso que a Isa falou também conta, é prova do pão de mel. Se você não entregou um pão de mel, a pessoa que foi eliminada tem que ser eliminada por uma coisa muito ruim que aconteceu. Que aqui foi uma coisa que aconteceu no episódio anteriores, que a gente falou que o Juan ficou, mesmo não entregando um prato tão bom, né, tão, do que foi pedido, mas porque outra pessoa entregou algo incomível, com gosto de sabão. Uhum. Então, É. tem que ser bem eu acho que o MasterChef tem que justificar bem, porque hoje em dia o povo é muito mais crítico, até demais, né? A gente aqui é muito crítico mesmo também, por exemplo, no podcast, mas o MasterChef tem que deixar claro isso, né? Quando uma pessoa fica mesmo entregando algo que não foi pedido ou correndo um pouco do que foi pedido, é bom justificar muito, deixar bem justificado porque a outra pessoa está sendo eliminada no lugar daquela pessoa, né? Então assim, É. então é bom deixar isso claro pra gente. E principalmente o público do sofá, né, que a gente costuma chamar aqui, não entende essa perspectiva, né? Agora vamos passar para a parte do que está na rede, né? Pego alguns comentários nas redes sociais sobre o episódio e temos o seguinte, gente, tudo aqui é entre aspas, que é comentários de terceiros, não é meu, nem da Isa, nem da Gabi. Assim, ó, o nível de grosseria do Jacan tá demais nessa edição. Parece que tá de saco cheio e não quer estar ali. Gente, você não assistiu a primeira temporada do MasterChef, não, né? Que a primeira era um festival de coice. Eu até falei zoando que um comentário na época que o MasterChef Profissionais foi anunciado, eu falava, gente, se o MasterChef Amador, os jurados já são assim, no Profissionais vai ter panela voando na cabeça de participante. Porque realmente era uma coisa que a gente falava que o nível de crítica do jurado estava muito grande. Mas é porque agora, para alguns públicos, ninguém pode dizer um A, né? Estavam reclamando até da Ana Paula Padrão, dizendo que ela tá pegando, ela tá dando muita justificativa, até parece que ela é um jurado. Gente, eu considero a Ana Paula Padrão uma quarta jurada, porque ela tá tanto tempo ali que o funcionamento ela sabe de có e salteado. Tem outro comentário aqui que eu achei bem interessante, que tipo assim, ó, duas equipes, três picanhas fazem de propósito, né? Mas não entenderam que não queremos ver que queremos ver competição culinária e não treta. Ainda bem que a outra equipe não ligou. Ficam nessas perguntas de quem quer que saia, aí até aí tudo bem. Mas depois ficam falando sem parar. Ô fulano, Beltrano quer ver você eliminado, hein? Só pra causar uma discórdia, MasterChef não precisa de treta, só cozinha. Assim, eu concordo em parte. Precisa de treta, precisa. Mas treta só por treta, a gente assiste o Big Brother, né? Isa Survivor, outros reality shows, né? Assim, pra treta. Casamento cego. É. Ah, tipicamente a segue a coisa bata até a polícia se brincar, né? Daqui a pouco. Né? Então, É. mas eu concordo com isso, assim, gente, o Masterchef às vezes força demais uma treta e nem aí bagunça o nível e vê os comentários disso, gente. O Masterchef, mas dá engajamento, né? Não sei o que o Masterchef quer, reality show quer engajamento, gente. Olha, É. supostamente, quase todos os reality shows não ligam para os participantes, eles querem o resultado. Se tá com audiência, se tá com engajamento, se tá com tudo, eles estão gostando, tá trazendo patrocinador, ok. Aí o nível dos participantes, aí o público que vai lidar, e os participantes esperam que tenham cabeça boa para lidar com um comentário muito criticado nas redes sociais, que alguns pegam pesado. É, nessa temporada, quem tá sendo bastante criticado é o Juan. E eu não confesso que eu não tenho muito motivo, não, viu? Por que será que as pessoas não gostam dele nas redes sociais? É, também não entendo assim, mas o povo escolhe por torcer alguém, por escolher e decide rejeitar por rejeitar. Que nem o ódio pela Pamela, que tem o povo, pro cara, aqueles comentários logo no começo do episódio, depois ela ficou até sumidinha, ela ficou, né, assim, de vez em quando ela fala alguma coisa, mas, nossa, o povo já odeia demais. E teve um outro comentário aqui que casa com o que a Isa falou, agora há pouco, caraca, o outro serve bolo do chão, em caps lock, caído no chão e não é eliminado, que absurdo. Eu até botei assim, olá, pato no chão, temos visita, né, mas... Foi o que a gente falou, aí jurados tem que justificar bem, tá vendo? Se justificar bem, não que jurado justificando bem vai evitar comentários assim, porque às vezes as pessoas assistem com memória seletiva, né? Só capta aquilo É que quer, isso, né? é Mas eu isso. acho que justificando melhor, dá pra justificar muito melhor aí cada resultado. A edição, o programa dura quase 3 horas, gente. Edita aí de um jeito que dá pra entender pra todo mundo, que evita isso. Agora vamos É passar para os isso. confessionários, que a Isa tá contando os confessionários da temporada. Então fala aí pra gente, Isa, como é que foi o desempenho do povo esse ano? Teve muita gente falando muito, muita gente falando pouco. Vamos lá, nós tivemos gente que finalmente subiu aí, hein? Vamos citar, por exemplo, o Vinícius, que nesse episódio que ele foi capitão não tivesse subido os confessionários dele, aí o negócio ia ser ruim, né?
Mas vamos lá, o Zileide, por exemplo, teve bastante agora, o Roberto também. Eu vou falar no geral, né? A Larissa ainda continua disparada, a vencedora de confessionários, assim, mas nesse episódio, ela só teve 3. Porque ela ficou fora da prova de eliminação, então não teve. Pela primeira vez na história do MasterChef Brasil esse ano, né? Ela ficou fora da eliminação. É. Então, no total que ela teve para esse episódio número 8 foi de 80 confessionários. A Andrea tá com 65, a Pamela com 52, o Lauro subiu para 68. A Karine teve um confessionário só nesse último episódio e subiu de 38 para 39. Vitor teve 54, 66 também subiu bastante, que nesse confessionário episódio ele teve quase 20 confess. O João Vitor com 42, a Georgia 53, José Roberto 33, a Alzi Leite subiu também, né? Ela tá agora com 42. A Thaísa teve 30, o Roberto 25, os 46, o Pietro 28, a Gabriela P com 44, infelizmente a Gabriela C continua apagadinha com 17 e o Lucas 24 confessa. É isso. É muito discrepante, né, gente? A gente tem uma pessoa com 80 e outra pessoa com 17 confessionários. Nossa, e isso com tudo com 8 episódios de programa ainda, né? Com uma temporada que costuma durar bem mais. Então, se vamos supor, se a Thalita chegar na final até 300 confessionários, né? Pensa logo nesses números, mas realmente são números bem interessantes. Mas concordo, o Vinícius realmente falou muito. Eu até achei que ele fosse sair, porque ele falou muito, né, nesse É, eu episódio. também. Uhum. Né? Olha, gente, quando uma pessoa é muito caladinha e começa a falar muito no episódio, o MasterChef antigamente fazia isso, eliminava a pessoa, né? Era a pessoa sendo eliminada porque estava justificando a eliminação da pessoa, a pessoa saiu com destaque, mas agora não foi o que aconteceu, mas ele quase saiu, então dá até pra entender também um pouquinho que porque ele falou tanto, né? Mas É. tá aí os confessionários, gente, ficam acompanhando, toda semana ele vai trazer os dados pra vocês e tirem suas conclusões aí, se tem alguma teoria aí de por que tanta gente tá falando muito, algumas pessoas estão falando muito, outras estão pouco. Olha, antes de passar por destaque, é porque foi anunciado pelo Globo que a final dessa temporada do MasterChef Brasil acontecerá dia 12 de novembro. Meu Deus. A gente vai comentar a Estrela da Casa vai terminar, a gente vai estar comentando ainda MasterChef Brasil. Tem noção disso? E o fim das Nossa, gente. gravações será no dia 30 de julho, ou seja, a gente está gravando esse podcast dia 17 de julho, e segundo o Globo, as gravações terminam dia 30 de julho. Então, nossos ouvintes que estão aqui toda semana com a gente, fiquem ligados nos rumos da edição, porque agora, mais do que nunca, a tendência é começar a dar mais indícios de quem está na reta final, ou pelo menos numa semifinal, ou é um participante de destaque que vai ser muito querido e não vai chegar na final. Porque agora que está na reta final, o programa tem que começar a focar em quem são finalistas, em quem chega longe, para começar a criar enredos, porque essa temporada tá faltando enredo. Eu acho os participantes, alguns são os queridos, mas tá faltando uma edição melhor de personagens pra gente, pra cativar a gente, pra gente torcer a pessoa por gostar da pessoa, porque a gente tem que gostar das pessoas em reality show que a gente não Uhum. prova comida. Então acho que tá faltando isso, e esse episódio ficou claro isso, que tá faltando trabalhar melhor nos personagens aí, nos participantes. Mas como termina dia 30, então eu começo a achar que daqui para uns 2, 3 episódios, a edição do MasterChef vai começar a dar uma mudada para realmente definir, começar a dar indício e dizer, olha, essa pessoa tá na final, olha o destaque que tá recebendo, né? Porque, por exemplo, ano passado, para mim, tava um pouco mais claro que a Ana Carolina era finalista, Sim. o Danilo e a Jus foram semifinalistas. Então, conseguiram vender essa imagem de pessoas fortes chegando na final e de quem é potencial finalista. Mas tá aí, gente. É dia 12 de novembro, né? Não sei quando vão encaixar uma temporada profissional ainda em 5 semanas só para acabar o ano que tem a temporada de confeitaria vindo aí. Gente, que difícil, né? Inclusive, o Wilson tá fazendo publi lá nas redes sociais do MasterChef, hein, gente, pela Endemol. Ele junto com o É. nosso querido amigo Franklin. Então vamos lá, beijos para todos. Uhum. Agora vamos para destaque do episódio. Toda semana, nós, o convidado, quando tivermos, traremos nossos destaques do episódio aqui no podcast. O critério é único e exclusivo de cada um de nós, ou seja, podemos trazer qualquer participante com base no que o nosso coração mandar. Eu quero saber o que o coração da Isa mandou, porque hoje a gente tem que ter no máximo, talvez, 2 destaques. Então, Isa, para você, quem foi destaque desse 8º episódio do MasterChef e por quê? Eu acho que Laura, porque ela teve uma liderança muito legal, a equipe dela venceu, ela teve um salto de confessionários também, então, assim, ela foi notada pela edição. Eu acho que ela pode ser um nome muito forte aí para destaque de episódio. Pode ser, não, é um nome muito forte. Então, pela primeira vez nessa temporada, teremos participante vindo com unanimidade, porque eu também vou dar pra Laura, porque eu acho que por mais que tenha muita gente no cast, a Laura merece destaque sozinha aqui. Por quê? Hum.
Que legal. Você lembra quando eu falei 2 minutos atrás quem tem que prestar atenção nas mudanças de edição do MasterChef? Eu vou ficar muito surpreso se a Laura sair antes da metade do programa, porque a edição dela tá mudando drasticamente. A Laura começou de um jeito que dava pra ser vilã da temporada, se vocês pararem pra pensar. Umas coisas que ela falou. Uhum. Agora tá começando a ganhar mais destaque. Ela ganhou uma prova de forma emocionante, dedicando a avó, né? Chorou, o público amou, teve comentários, feedbacks positivos, os jurados amaram, ela ganhou. Ela vem na semana, é líder, né? Capitã de uma equipe, ganha, e uma vitória muito bem ganhada, né? Muito bem vencida, Muito e de uma bem. forma, como eu falei, que a liderança ela foi muito bem explicada, com coisas que ela falou, com coisas que foi predição, com coisas que casou. Então, pra mim, foi uma semana. A Laura tá com 2 semanas muito positivas pra ela, então ela merece também ser destaque aqui positivo, porque foi tudo bem pra ela e ela não perdeu o destaque do episódio, mesmo subindo ao mezanino na metade, antes da metade do programa, né? Porque a primeira prova sempre é mais rápida. Então ela continuou Isso. tendo confessionários. Apareceu o confessionário dela sobre a prova da semana que vem. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que ficar de olho. E nessa semana ela faz para merecer esse destaque aqui de forma geral. E também porque esse episódio ela foi um dos nomes, sem sombra de dúvidas, que não é fácil ser um bom capitão no MasterChef. Não é fácil. Né? Não é ser bom capitão. Ainda vem destaque aqui no podcast, né? Se valorizando também aqui. Então é Uhum. isso. Parabéns, Isso. Laura. 2 votos aqui e destaque do episódio MasterChef, fotinho da Laura exclusiva aí, só ela aparecendo na sexta-feira. Que legal. Então é isso. Chegamos ao fim de mais um episódio. Comparado a da semana passada, teve metade da duração, né, gente? Né? Porque a gente não vai comentar tanta coisa que não tá acontecendo. Os participantes estão mais caladinhos, eu não vi treta. Eu acho que o Juan e o João Vitor já se acertaram. Eu vi um stories da Larissa marcando o Juan compartilhando. Tá chegando a era do amor no MasterChef, nesse pós, né? O que é que tá chegando aí? Verdade. Dessa vez foi tudo bem, né? E tudo bem, ao menos que a gente não tinha visto ainda, né? Porque a gente grava com um dia só. Ninguém sabe o que vai acontecer, tipo, na sexta, no sábado, no domingo e na próxima terça. Ah, lembrei uma coisa para comentar antes da gente terminar o episódio. Na semana passada, a Gabi trouxe, né, aquela questão da Issa, né, do de alter do chão ou não. E aí teve o perfil dela hoje, né? Então aí a gente descobriu que ela se mudou para lá, para a parte da Amazônia e se encantou com aquela cultura e tudo mais, né, relacionado àquilo. Então eu acho que deu uma explicada aí no que o pessoal queria saber na semana passada. Então acho que o confessionário da Thaísa devia ter. Confessionário esse veículo da Thaísa devia ter vindo semana passada, né? Ficaria melhor, porque o público ficou, né? Dividiu opiniões É nas isso, redes verdade. sociais. Mas é isso. Muito obrigado a quem nos ouviu. Semana que vem, a Isa e a Gabi estaremos aqui de novo, comentando o nono episódio. E vamos ver o que os participantes aprontam. E eu espero que o nível lá em cima, para estar aqui lamentando a eliminação de alguém, porque todo mundo tenha ido bem, porque já aconteceu algumas vezes. Tem que lamentar a pessoa sendo eliminada com todo mundo cozinhando bem. Mas é isso, obrigado a Isso. quem nos ouviu e até lá. Tchau. Tchau.